Aleluia. Saúde, amada igreja, mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Sem perca de tempo, amados e amadas, fiquemos de pé. Abramos a nossa Bíblia em Tessalonicenses. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, iremos ler dois versículos, 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor Jesus. Hoje nós daremos uma doutrina que tem por título o arrebatamento. É uma doutrina temática. Temos o hábito, o costume de doutrinarmos expositivamente, né? Fazer uma exposição de um texto, mas hoje, por ser um tema que tem que ser abordado na igreja, tem que ser uma doutrina temática. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Grandioso e eterno Deus, maravilhoso e bondoso Pai, neste momento eu te peço, Pai amado, que o Senhor possa tomar posse dos meus lábios. Aleluia. Não fale eu, Pai querido, através do meu intelecto, mas fale, Senhor, através de mim. Tudo aquilo que eu e a tua igreja, Pai amado, necessito ouvir diretamente de ti nesta noite. Que a tua palavra, esta doutrina desta noite, venha a cada um de nós e ela produza, Pai amado, os resultados para o qual ela nos vai ser enviada. É o que eu te peço, é o que a tua igreja te pede, e esta mesma igreja, crendo e agradecendo, diz: amém. Glória a Deus. Poder sentar-se, e sentando-se, desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas a esta poderosa palavra do Senhor. Glória a Deus. Amados e amadas, o tema arrebatamento é um tema bastante esquecido na maioria das igrejas, na maioria das denominações. Apesar de ser a espinha dorsal de todo o cristianismo, prega-se tudo menos arrebatamento. 97% hoje dos ministérios, infelizmente, ao invés de pregar arrebatamento, ao invés de pregar soteriologia, ao invés de pregar o querigma de Deus, estão pregando teologia da prosperidade. Estão ensinando as ovelhas a buscarem apenas os bens materiais, coisas terrenas. E não foi isso que nosso Senhor Jesus nos ensinou. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Ensina-se também a teologia do mérito, ou seja, se eu estou enfermo, se eu quero conquistar uma bênção, basta eu fazer algo, basta eu subir ao monte, fazer uma campanha, basta eu ser um dizimista fiel, que Deus, Ele vai olhar para mim e vai me conceder aquela bênção. Teologia do mérito, mas nada disso, queridos e queridas, nem teologia da prosperidade, nem teologia do mérito nos conduzirá aos céus. Sabe por quê? Porque enquanto nós estivermos buscando apenas as bênçãos e não querendo que o abençoador modele o nosso caráter, a nossa conduta secular, a nossa conduta cristã, a nossa conduta espiritual, nós não alcançaremos o reino dos céus. Enquanto nós estivermos nessa mesmice de teologia do mérito, né, querendo fazer algo, pensando que Deus vai nos dar algo em dobro, vai realizar algo em nós por conta daquele sacrifício, também não alcançaremos o reino dos céus. Então se faz necessário nós conhecermos, nós sabermos o que é o arrebatamento. Por quê? Porque está se pregando tudo menos isso. Então nós temos, amados e amadas, que nos colocarmos diante da palavra de Deus, porque somente a palavra vai nos moldar, somente a palavra vai nos capacitar a nós herdarmos as mansões celestiais.
Então nesta noite eu quero que você acompanhe comigo leitura por leitura, se possível, e abra de início a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, para que nós tenhamos um entendimento melhor a respeito do que é o arrebatamento, para que nós tenhamos um entendimento mais amplo desta doutrina, que ela tem pouco mais de 200 anos, mas ela é algo que foi revelada pelo Espírito Santo. E a igreja necessita pregar, a igreja necessita ensinar as suas ovelhas o caminho certo para as mansões celestiais. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, vai nos dizer assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. A palavra de Deus ela é tão maravilhosa, amados e amadas, que ela nos alerta, ela nos exorta, ela nos direciona para o reino dos céus. Mas infelizmente muitas e muitas pessoas, muitos e muitos líderes estão distorcendo a palavra de Deus. O apóstolo vai falar claramente, vai nos dizer que nós somos forasteiros aqui na terra. Essa aqui, a nossa vida é transitória, é passageira. Este lugar onde hoje nós vivemos, ele é apenas um lugar onde Deus nos colocou para que nós o adorássemos, para que nós o contemplássemos, para que nós o buscássemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Somos forasteiros, e forasteiros é aquela pessoa o qual ela simplesmente está naquele lugar, mas ela não pertence àquele lugar. Agora, amados e amadas, por quê? Porque que muitos e muitos líderes não dão crédito a esta palavra, não dão crédito a esta doutrina, pelo simples fato de que eles andam na contramão do Evangelho. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Cada passagem, cada texto que nós lemos vai nos direcionar ao reino dos céus. O Espírito Santo ele vai abrindo o nosso entendimento. Filipenses 3:20 vai nos dizer: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que estes líderes, queridos e queridas, não pregam soteriologia, não pregam arrebatamento, não pregam querigma? Porque isso não dá dinheiro. Mas esse movimento da teologia da prosperidade, movimento da teologia do mérito, tudo isso dá dinheiro, tudo isso enriquece as suas contas bancárias. Resumindo em quê? Que esses líderes não têm amor pelas suas ovelhas. Esses líderes pouco estão se importando para onde essas ovelhas vão. Enquanto tiver dinheiro entrando na igreja, enquanto o culto render dinheiro e não almas, para ele está bom. O importante é entrar dinheiro, as almas que vão às favas. Falta amor, porque se esses líderes tivessem amor pelas suas ovelhas, estaria como nós, pregando a verdade, ensinando a verdade, doa a quem doer, sem modismo, sem comodismo, sem fantoches. Falta simplesmente amor, e é exatamente isso, queridos e queridas, que eles não querem pregar. Falta amor, eles só querem olhar para si. O foco, as atenções tem que ser para eles e não para Jesus, tem que ser para eles e não para a palavra, tem que ser para eles e não para uma doutrina de conversão, de arrependimento. Perdeu-se o amor, perdeu-se o temor. Quantos e quantos que se dizem servos de Deus, filhos, profetas, falsos apóstolos estão nos nossos púlpitos pregando a palavra, mas simplesmente pregando, fazendo dela o seu ganha-pão, ludibriando as pessoas. Mas se faz necessário que eu e você busquemos um entendimento amplo, se faz necessário que eu e você busquemos verdadeiramente conhecer a fundo a palavra de Deus. Por isso que eu costumo dizer que eu amo a doutrina assembleiana, porque a gente aprende, e nós não andamos com mentiras. Nós não vamos decretar dia e hora o qual vai acontecer este grande feito. Tem muitos e muitos ministérios que nem isso já pregam.
Eu conheço líderes aqui nesta localidade que dizem que não precisamos nos preocuparmos com arrebatamento. Isso é coisa lá para o futuro. Não, irmãos. O arrebatamento pode acontecer daqui a 1 minuto. E é exatamente por isso que nós temos que sermos mais cristãos hoje do que fomos ontem. E mais cristãos amanhã do que nós estamos sendo hoje. É necessário. Nós não podemos dizer dia nem hora, mas pelos tempos, pelo andar da carruagem, nós vamos ver claramente, vamos perceber que Jesus está à porta, que Jesus está bem pertinho de vir sequestrar, de vir arrebatar a sua igreja. E nesta noite nós iremos analisar apenas 3 momentos. Existem mais, mas eu quero frisar somente nesses, porque eles são suficientes para que nós tenhamos um conhecimento amplo e verdadeiro de que o arrebatamento não é folclore, o arrebatamento não é uma mentira pregada pela igreja, mas é uma verdade que está prestes a acontecer. E para que eu e você possamos subir, é necessário entendimento da palavra e uma vida regada na ação do Espírito Santo, para que nós sejamos verdadeiramente filhos e filhas do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Só tem uma coisa que eu tenho que dizer a vocês: só vai subir 2 pessoas, e aqui eu estou vendo diversas. Só sobe 2 pessoas, irmãos e irmãs. A primeira pessoa sou eu. Quem é a segunda? Eu. Quem é a segunda? Eu. Quem? Eu. Então dê glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro momento, amados e amadas, é que haverá um grande avanço na ciência. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Este grande avanço da ciência já está acontecendo. Nos últimos 40 anos, de 40 anos para cá, amados e amadas, houve um avanço da ciência, algo exagerado, algo que se a gente for contemplar a olhos, a gente vai ficar até mesmo admirados. Daniel capítulo 12, versículo 4 nos diz claramente: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. É o que nós estamos vendo. Há uns 40 anos atrás nós sabíamos que existia computador, mas o computador era aquelas televisão com um tubo bem grande, e foi evoluindo, e hoje nós andamos com um computador no bolso. A ciência, houve um exagero no avanço da ciência, que hoje a gente anda com um computador no bolso. Satanás, amados e amadas, ele tem usado a ciência para ele se parecer com Deus. Em tudo, Satanás, ele quer imitar a Deus. Então ele está usando a ciência exatamente para isso. E na ciência a gente pode ver, amados e amadas, uma coisa bem pequenininha que nós carregamos no bolso, mas que está sendo usada por Satanás. Somente Deus é onipotente, mas Satanás, através de um aparelho telefônico, ele também tem a sua onipotência, não da forma como Deus, mas de uma forma genérica. Porque através de um aparelho celular, amados e amadas, ele sabe, ele conhece todos os nossos passos, ele sabe de todos os nossos dados. Nesses Androids, nesses smartphones, existe um dispositivo chamado Coplast. Esse dispositivo, ele dentro do telefone, é como se ele estivesse piscando, e ao piscar ele ia dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Ou seja, essa luzinha, esse aparelho ligado ou desligado, ele vai mandar essas mensagens, essa localização para uma central espacial, aonde lá os cientistas e o próprio Satanás